Nos anos de 1960, as crianças tinham que trabalhar. Se não era na roça, nossa cidade era uma cidade pequena, tinha pouca população, e o meu pai trabalhava com boi e carreta, e atrás do viaduto lá não tinha como os caminhões levar as casas, e aí como o pai descarregava antes do arroio, a gente carregava na carreta e levava as madeiras, os tijolos, o cimento, colocava na carreta para atravessar os arroios para construir as casas para lá do viaduto. E naquela época o pai então passava o dia na roça, que nós éramos 6 irmãos. A minha avó ficou inválida, a minha mãe trabalhava numa fábrica, ela teve que parar para cuidar da minha avó. E aí o meu pai teve que sustentar a minha avó e 6 filhos e ele trabalhando na roça. Eu cansei de só ter feijão para comer, que nós plantávamos feijão, nós plantávamos arroz, nós plantávamos batata doce. Muitas vezes a gente tinha feijão e o aipim, era a nossa comida. Aí de noite saía, chegava da roça, tinha que entregar leite no bairro, entregar o leite. Eu ia de manhã na aula, de tarde o turno inverso, eu tinha que ir na roça, e quando completei 11 anos, eu comecei a trabalhar nos calçados Kraus. De manhã eu fui na aula, e de tarde, 1 hora, eu fui trabalhar nos calçados Kraus, parava às 6 horas, ia para casa, fazia um lanche, e 7 horas voltava para trabalhar até às 10 horas. O primeiro lugar dos 30 alunos, quem foi minha professora foi a dona Flávia Brito, e aí eu ganhei um jogo de pega-vareta na época, primeiro ano. O segundo ano foi a dona Dalva, a professora, eu tirei o primeiro lugar de novo. Daí com 11 anos eu passei, na 5ª série eu passei também, na 4ª, na 5ª, aí eu me matriculei para ir estudar de noite, porque de dia eu tinha que trabalhar o dia todo nos Kraus. E aí o pai não tinha dinheiro para pagar a matrícula e comprar os livros. Aí o meu pai me tirou do colégio na 5ª série, e aí nós tínhamos que ir trabalhar, eu e a minha irmã mais velha, para ajudar a sustentar os outros. E aí com 12 anos eu fiz carteira e comecei a trabalhar registrado. E trabalhei 1 ano e 4 meses, e ali eu aprendi a fazer tudo no acabamento. Eu lixava o sapato, eu asperava o sapato, eu trabalhava no balancinho de cortar solas, tudo com caixinha. Eu não alcançava, porque eu sempre fui pequeno, né? E aí o meu primo, o Siegfried, disse assim, ó, Pete, meu apelido era Pete, tu sai da fábrica porque eles não vão conseguir te pagar mais. E aí o Siegfried disse para mim, Pete, vai no Samarina que o Carlito Kuhlmann precisa de um cara que sabe trabalhar e tu sabe fazer tudo no acabamento. Daí o Carlito Kuhlmann disse assim, quem tu quer aí, piá? Ele disse, o Siegfried disse que tu tá precisando de um cara para trabalhar no acabamento. Eu lixo o sapato, eu aspero o sapato para a escola, colo. Ele disse assim, tu tem que começar agora. E vai lá dentro fazer um teste para ver se tu sabe trabalhar. Eu fui lá na produção, fiz um teste, disse ele, amanhã de manhã, 6h30 tem que estar aí. Eu disse assim, a vida, ela te apresenta oportunidades, Jaque e Fritz. Cabe tu saber a hora de querer aproveitar elas. Eu comecei 24 de setembro de 1974 em Samarina. Em 1978, o Heleno chegou para nós e disse assim, a gente vai contratar o Senai para dar uns cursos sobre o TWI. Só que assim, tem que estudar 2 anos e tem que vir todo dia das 7 até as 10 e a fábrica não vai pagar. A fábrica vai pagar o material e os instrutores. Tu quer encarar? Eu disse, não, eu encaro. Sabe qual é o slogan do TWI? Se o aprendiz não aprendeu, o supervisor não soube ensinar. São 3 cursos, a primeira etapa, que é melhoramento de métodos, relações humanas e como tratar um aprendiz. Eu tenho que ir no segmento que eu aprendi, que é o que eu aprendi, né, na minha vida. Eu sei fazer sapato, hoje eu ainda seria um supervisor numa fábrica, se eu não tivesse começado uma fábrica de calçado. Porque eu sei fazer um sapato de ponta a ponta, e hoje poucas pessoas sabem fazer isso. A vida é a tua faculdade. Aquilo que você falou, você tem um monte de apostila, tu tem um diploma, mas se tu não tivesse tido a oportunidade de trabalhar num lugar para aprender
o processo como é que é, tu não ia saber aplicar. A nossa cidade ela é conhecida mundialmente como um calçado diferenciado. A gente tem uma mão de obra muito boa ainda, entende? Nós temos muitas pessoas que sabem fazer sapato na nossa cidade. A única coisa é que o jovem não quer trabalhar na fábrica de calçado. O que eu quero colocar para essas crianças? Que uma fábrica, hoje, ela é limpa, não é barulhenta, só que a tecnologia dessas crianças hoje já nascem, eles compram um tablet, dão um celular, eles não querem o braçal. Para tu ter sucesso, tem um custo. Cabe você querer pagar ele. E eu paguei esse custo. E por isso que hoje eu estou continuando e eu quero que a minha filha se dê bem. Eu vou ajudar ela. Agora, é difícil. Tu não precisa ter estudo. Tu tem que ter coragem, tu tem que ser organizado e tem que ser perseverante. Tu não pode te entregar. Hoje eu quero me divertir. Eu não sei quanto tempo de vida eu ainda tenho. E então eu quero hoje aproveitar o que eu conquistei durante esses meus 53 anos de trabalho. Foi tudo muito difícil, eles faziam depois da hora, né, do trabalho, que eles tinham trabalho durante o dia. Trabalhava à noite, não tinha o salário, né, porque o salário dele ele colocava na empresa e quem tinha que sustentar a nossa casa era minha mãe, né, que a minha irmã era pequena e eu sou uns meses mais nova que a fábrica começou no mesmo ano, né. Ele foi forte, ele e os sócios dele, né, e conseguiram ter o que tem hoje, né. A minha lembrança até não é tanto da fábrica, de trabalhar com ele na fábrica, mas tinha uma vez na semana, eu acho que era em quarta, que ele ia buscar material em Novo Hamburgo e eu adorava ir junto com ele, que a gente ia de sprinter. Então eu adorava ir auxiliar ele, buscar palmilha, couro, adorava mais ainda quando eram as férias, porque daí ele me levava para comprar os meus materiais em Novo Hamburgo depois que eu ia com ele fazer as compras da fábrica e eu adorava isso. Tipo, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, assim, que eu gostava bastante de fazer. Ele tem que estar sempre, até na fábrica, assim, a gente fica apavorado, assim, como que ele tem tanto pique. Porque ele é uma pessoa que ele é focado, ele vem, enquanto ele não faz o que ele tem para fazer, ele não para. Então ele faz, todo mundo que tá meio acomodado, todo mundo tem que acompanhar ele, às vezes a gente não consegue acompanhar. Porque eu admiro bastante ele, eu queria ser como ele. Quero aprender muito mais ainda, mas todo dia a gente aprende uma coisa nova. Eu gosto bastante de trabalhar com ele. Às vezes ele é um pouco brabo, mas... um pouco brabo demais, mas é muito bom trabalhar com ele. Agora eu não consegui. Pai, eu queria dizer que eu te admiro muito pelo cara que tu é, trabalhador, honesto. Sempre tenta ensinar a gente a fazer das coisas certas, da maneira certa. Que eu aprendo muito contigo e que eu tenho certeza que eu tenho muito mais para aprender. E a gente te ama muito.